Bem, então vamos começar o nosso curso falando sobre matrizes. Vou falar um pouco de definições e tipos. Não vai fugir muito do que vocês já aprenderam no ensino médio, mas é bom para a gente definir aí alguns conceitozinhos que vão ser utilizados durante o curso. O que vai ficar claro durante esse curso é que tudo que a gente estudar aqui está ligado com alguma coisa cotidiana, tá? A gente usa a álgebra linear toda hora, a gente só não sabe disso, a gente usa ela inconsciente. Então, por exemplo, as matrizes, a gente sempre organizou aí alguns dados de coleta numa forma de tabela, né? Então aí a gente tem, por exemplo, uma tabela onde a gente tem a população, idade, taxa de fertilidade, população urbana e densidade populacional dos anos de 2000 a 2020 aqui do Brasil. Né? Então a gente consegue organizar isso em linhas e colunas. Se está organizado em linhas e colunas, eu consigo transpor isso para uma matriz, transportar isso para uma matriz. Tá? Então uma tabela nada mais é do que uma matriz. Ao mesmo tempo, quando a gente rotaciona um objeto para ver melhor de outros ângulos, o que a gente está fazendo é uma matriz rotação igual essa que está aí. Então, cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Tá bom? Então, com isso, a gente pode pensar numa definição um pouco mais formal para matriz, que seria: matriz é um arranjo de números, símbolos, letras, etc., dispostas em linhas e colunas. Tá? Então, aqui no caso da tabela, eu transformei a tabela numa matriz que é um arranjo de números, dos números correspondentes à população brasileira. No caso da matriz rotação, eu organizei de forma a ser um arranjo de funções. Tá certo? Então as duas são matrizes, uma com números, outras com funções. Quando você faz programação, essas matrizes podem assumir diversas outras coisas, podem ser letras. Você trabalha, quando você modifica uma foto, você nada mais está fazendo do que uma matriz de fotos também ali, de cores e tudo mais. Tá? Então vamos agora falar um pouco da notação dessa matriz. Como que a gente vai escrever para a gente normalizar, para padronizar todo mundo escrever da mesma forma. Então a gente vai escrever matrizes com letras maiúsculas. Por exemplo, A, B, M, N, só que sempre maiúsculo. Quando a gente tem dentro de uma matriz M linhas e N colunas, a gente fala que essa matriz é da ordem M por N, tá? Então esse X aí no meio a gente substitui por, tá? E os elementos de cada matriz a gente vai usar a letra minúscula da matriz. Por exemplo, a matriz A vai ter um elemento A minúsculo, tá? E a gente vai colocar como índice a posição deles. Primeiro a linha, depois a coluna. Então, escrevendo uma matriz de forma geral, a gente tem aí a matriz A, M por N, vai ser formada aí na primeira coluna por A1, 1, A2, 1, assim por diante até AM1. Tá? Então, o M aqui no meu AM por N significa as linhas. Então, eu vou aí variando até M, de 1 até M.
Mesma coisa com as colunas, né? Depois a próxima coluna eu tenho o A1, 2, ou seja, o elemento da minha primeira linha, segunda coluna, A2, 2, o elemento da minha segunda linha, segunda coluna, assim por diante, até a M2, o elemento da minha linha M, coluna 2. E assim por diante, até que eu chegue na última coluna, aí que vai ser denotado por esse N. Então eu tenho A1N, é a primeira linha, N coluna, até a MN, que é o elemento da enésima linha e enésima coluna. Tá? Então alguns exemplos aí de matrizes. O B2 por 3 é uma matriz de 2 zeros, 5 raiz de 7, 2 sobre 3 e 6. Então veja que eu posso ter números irracionais, posso ter números complexos, eu posso ter números fracionários, o que for dentro da minha matriz, tá bom? A gente, na maior parte do tempo, a gente vai trabalhar com números reais, tá? Mas pode ser que seja complexo também. A gente tem aí uma outra matriz, C3 por 1, então eu tenho só uma coluna e 3 linhas, 9, 3 raiz de 5. E eu posso escrever de uma forma geral também, utilizando aí algumas condições. Então, por exemplo, seja A pertencente a um espaço das matrizes 2 por 3. Então, A é uma matriz 2 por 3, né? De forma que A tem os elementos A e J, tal que esse A e J vai ser I ao quadrado se o I for igual a J, e I mais J se I for diferente de J, tá? Então, tentem escrever aí essa matriz. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de matrizes, tá bom? Então, a gente tem aí no nosso canto superior direito a matriz geral, tá? Então, como é que a gente pode padronizar algumas matrizes aí? Vamos pegar da mais simples possível. Se eu tenho uma matriz linha, ou seja, vai ser uma matriz A1 por N, tá? Então eu tenho N elementos na minha única linha. Então vai ser A1, 1, A1, 2, até A1N, tá? Como o 1 aí fica sem relevância nenhuma, a gente pode escrever simplesmente como A1, A2, até AN. E isso a gente pode também escrever como A1, A2, até aí, AN. E isso a gente chama de vetor linha. Tá? Da mesma forma que eu tenho uma matriz linha, a gente pode ter uma matriz coluna, ou seja, a M por 1. Tá? Então eu tenho uma coluna e M linhas. Então aí eu vou ter A11, A21 até AM1. De novo, como o 1 aí está se repetindo, não me traz nenhuma informação, eu posso suprimir ele e eu tenho aí A1, A2 até AM, que é agora o meu vetor coluna. Nós vamos usar bastante o vetor coluna quando a gente estiver em espaços vetoriais. Tá? Uma próxima matriz seria a matriz quadrada, quando eu tenho M igual a N. Então eu posso simplesmente, eu não preciso escrever mais que a minha matriz é AM por N, porque os dois são iguais, eu simplesmente escrevo AN é igual aí meus elementos A e J. Tá? Então, como a matriz é quadrada, eu tenho duas diagonais. Tá? Primeiro a diagonal principal, que é formada por os elementos A e I, então vai ser A11, A22, A33.
que está marcada em vermelho. E eu tenho a minha diagonal secundária, que é formada pelos elementos A e J, tal que I mais J é igual a N mais 1. Então, no caso desse exemplo aí da matriz A3, o N é igual a 3, então eu tenho que I mais J tem que ser igual a 3 mais 1, então é igual a 4. Então, no caso, a minha diagonal secundária vai ser A3, 1, A2, 2 e A1, 3, que está aí demarcado com o verde. Tá bem? Além dessas duas características, a gente pode escrever vários tipos de matrizes através de uma matriz quadrada. Então, por exemplo, a gente tem uma matriz triangular superior, onde o meu elemento vai ser 0 se I for maior do que J. Então, a minha matriz aí, A3, eu tenho na minha primeira coluna A2, 0, 0, na segunda 3, 1, 0 e na terceira menos 1, 4 e 3. Tá? Então, tudo que está abaixo da minha diagonal principal, ela é nula. Tá? Da mesma forma que eu tenho uma triangular superior, eu posso ter uma triangular inferior, que é o caso de I menor do que J, vai ser igual a 0. Ou seja, tudo que está acima da minha diagonal principal vai ser 0. Perfeito? Então tem aí o exemplo de uma matriz triangular inferior. A matriz diagonal, eu tenho que a IJ vai ser igual a 0 se I for diferente de J. Então, quando a gente estiver falando de diagonalização de matriz, esse tipo de matriz vai ser importante. Então, veja que eu só tenho na minha diagonal principal valores que são diferentes de 0. Tá? Eu tenho a minha matriz escalar, que vai ser quando na diagonal eu tenho sempre o mesmo valor, aí no caso representado por K. Tá? Então, nota que se esse K for igual a 1, a gente chama de matriz identidade, que a gente vai aí denotar por I maiúsculo. Perfeito? Então, esses são os tipos de matrizes quadradas, mas a gente ainda tem outros tipos de matrizes, por exemplo, a matriz simétrica, tá? Onde a IJ vai ser igual a JI. Tá bom? Então, a matriz AI, eu tenho 0 menos 1 e 0, ela é uma matriz simétrica. Então, veja que ela é simétrica à minha diagonal principal. Olhe, note de novo no B ali, na matriz B, a gente tem a mesma coisa. A gente pode ter a matriz antissimétrica, que o AIJ é igual a menos AJI. Então, a minha matriz C agora fica 0, menos 1, 1 e 0. Essa é uma matriz antissimétrica. Então, veja que há sinais opostos, o que antes não tinha. Além dessas matrizes, é importante a gente definir algumas nomenclaturas. Então, por exemplo, quando matrizes vão ser iguais. Então, se eu tenho duas matrizes aí, A com elementos A e J e B com elementos B e J, a gente diz que elas são iguais se A e J é igual a B e J para qualquer I e J aí dentro do meu conjunto de valores possíveis. A gente diz que uma matriz é oposta quando eu tenho a minha matriz A e a minha matriz B e o sinal aí está invertido. Então, o B vai ser oposta a A se B de IJ é igual a menos A de IJ para todos os valores aí de IJ. A mesma coisa, uma matriz transposta, se eu tenho A de AIJ, que pertence ao espaço das matrizes M por N, então a gente diz que a matriz B com elementos B e J
pertencente ao espaço de matriz de N por M é transposta de AC a IJ igual a BJI. Então veja que eu tenho aí uma inversão dos índices, tá? E a matriz transposta é representada aí por A elevado a um T, tá? O índice superior não é bem elevado, é só o índice superior a T. Tá? Então aqui a gente definiu aí vários dos conceitos que a gente precisava definir. Tá certo? Então fica aí até o próximo vídeo.